Olá, imagina só a cena. Você está construindo uma nação. O poder militar, o controle político, está tudo na sua mão. Mas você precisa solidificar o coração cultural e espiritual do reino. Só que a instituição mais importante de todas, o sacerdócio, está um caos. Tem rivalidade interna, um desequilíbrio de poder gritante entre as famílias. É tipo uma bomba relógio. O que você faz? É uma pergunta excelente. Hoje a gente vai mergulhar numa solução de 3.000 anos para esse problema. Nossas fontes são as Bíblias de Estudo Holman e a NAA. E o foco vai ser num capítulo que, olha, muita gente pula. 1 Crônicas, capítulo 24. A nossa missão aqui é entender como o rei Davi transformou o que parece ser só uma lista de nomes numa obra-prima de organização que durou séculos. E é uma ótima forma de colocar a questão, porque de fato não é só uma lista. É quase um manual de instruções para resolver uma crise de gestão de recursos humanos e, ao mesmo tempo, uma jogada política genial. A gente está falando de burocracia, sim, mas também de teologia, de justiça e da fundação de uma instituição que é definir a identidade de um povo. Certo. Então vamos direto para a origem do problema? O texto começa apresentando os filhos do primeiro sumo sacerdote, Arão. São eles: Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Mas logo na primeira frase, o texto já joga a bomba. Exato. Nadab e Abiú morreram. E sem deixar filhos. Sem deixar filhos. E esse detalhe, nossa, ele não é um detalhe genealógico qualquer, é o epicentro do terremoto. Pensa bem, a linhagem sacerdotal que devia ser dividida em 4, de repente é cortada pela metade. Exato. Todo o futuro do sacerdócio de Israel agora depende de só 2 filhos, Eleazar e Itamar. E isso cria, instantaneamente uma vulnerabilidade e um desequilíbrio que precisava ser resolvido. E Davi, como o grande centralizador que era, ele percebeu isso. Ele não podia ter o centro religioso do seu novo reino funcionando de forma capenga, ou com uma das linhagens se sentindo mais poderosa que a outra. E o texto nos diz que ele coloca Zadok da linhagem de Eleazar. E aí, Meleque, da de Itamar. Isso, para liderar essa reorganização. E é aí que o desafio fica bem claro. Quando eles vão fazer o levantamento, a contagem dos chefes de família, eles descobrem uma disparidade. Enorme. Enorme. E os números são muito específicos, o que mostra que isso era o problema central. Havia 16 chefes de clãs que descendiam do primogênito, Eleazar, e só 8 que vinham de Itamar. Uma proporção de 2:1. Exato, 2:1. Isso politicamente é uma receita para o desastre. A linhagem de Itamar. Imagina como eles não iam se sentir prejudicados com menos poder mesmo antes de qualquer decisão ser tomada. Era um campo minado. Totalmente. Se Davi simplesmente dissesse, ok, o grupo de Eleazar vai trabalhar o dobro do tempo, ou ter o dobro de poder, ele estaria criando uma facção ressentida dentro do templo. Com certeza. Qualquer solução puramente matemática ou, hierárquica ia gerar conflito. Se ele privilegiasse o grupo maior, seria acusado de favorecimento. Se tentasse criar uma igualdade artificial, ignorando a realidade demográfica, seria injusto e na prática não ia funcionar. A nota da Holman até destaca que o objetivo era pragmático, ter gente suficiente para o trabalho. Então, como você distribui os turnos de uma forma que seja vista como justa por todo mundo? E a solução que eles encontram é, para nossa mentalidade moderna, surpreendente. Eles fazem um sorteio. Um sorteio. Espera aí, um sorteio. Hoje em dia a gente usa sorteio para rifa de igreja, para definir a ordem de um jogo. Usar isso para organizar a instituição mais sagrada da nação parece aleatório. Mas aí é que está a chave. Para eles, o sorteio não era aleatório. Era o oposto. Como assim? Era visto como um canal direto para a vontade divina. Jogar as sortes era uma forma de dizer: nós humanos, com nossas rivalidades e limitações, vamos nos afastar. Que Deus decida. É um ato de humildade, mas também... Uma jogada política brilhante. Exatamente. Do ponto de vista cínico, é uma forma de Davi implementar uma decisão difícil e poder dizer: olha, não olhem para mim, não fui eu, foi Deus.
ele remove o próprio viés ou a percepção de viés da equação, entende? Entendi. Ele consegue organizar o sacerdócio de forma eficiente, baseada nos números reais de cada família, sem ser o cara mau para a família que recebeu menos turnos. Ele está gerenciando o risco político. Perfeitamente. Eu fico imaginando a cena. O texto diz que o sorteio foi feito na presença do rei, dos príncipes, de Zadok, de Aimeleque, a elite do reino estava lá. E um escrivão, Semaias, anotando tudo. Isso não foi um processo administrativo qualquer nos fundos de uma sala. De jeito nenhum. Foi um evento de Estado, cheio de drama e tensão. Cada sorteio definiu o destino e o prestígio de uma família por gerações. Totalmente. A transparência era fundamental para a legitimidade do processo. Registrar tudo oficialmente, com testemunhas do mais alto calibre, garantia que ninguém poderia mais tarde contestar o resultado. Era um procedimento legal e sagrado ao mesmo tempo. E a partir desse sorteio, o texto desenrola aquela famosa lista das 24 divisões ou turnos. A primeira sorte vai para Joiaribe, a segunda para Jedaias e assim por diante até a 24ª para Amásias. À primeira vista é só uma lista de nomes que a gente mal consegue pronunciar. Mas pensa nas implicações práticas. O que Davi criou ali foi um sistema de rodízio perpétuo. Cada uma dessas 24 famílias seria responsável pelo serviço do templo por um período fixo durante o ano. Ah, interessante. Uma nota na Bíblia NAA sugere que cada turno durava uma semana, de um sábado ao outro. Com 24 turnos, cada grupo serviria mais ou menos 2 vezes por ano. Isso é uma logística impressionante. Garante que o templo que logo seria construído por Salomão tivesse uma equipe completa e organizada 365 dias por ano. Sim. E evita o esgotamento, porque ninguém está trabalhando o tempo todo, e o mais importante, impede que uma única família ou clã monopolize o poder e influência. O poder era distribuído, rotativo. E isso se conecta ao projeto maior de Davi, né? Ele estava centralizando o culto em Jerusalém. Antes dele, a adoração era mais descentralizada, com santuários espalhados por aí. Ao criar essa estrutura nacional, unificada e altamente organizada para o futuro templo, ele estava, na prática, construindo a infraestrutura burocrática para a nova capital religiosa do reino dele. É como se ele estivesse criando o primeiro manual de RH de uma grande corporação estatal. Basicamente isso. Então esse sistema para a elite, os sacerdotes descendentes de Arão, está resolvido. Uma solução engenhosa. Mas eles eram só a ponta do iceberg, certo? E o resto da enorme tribo de Levi, que fazia todo o trabalho de apoio. Os músicos, os guardas, a manutenção. Restante dos levitas. O texto começa a listar outros chefes de família, como os filhos de Merari e outros clãs. E, surpreendentemente, eles usam o mesmo método. Sim. O texto diz, lançaram sortes igualmente, na presença do rei Davi. Mas tem um detalhe aqui que é fácil de passar batido, mas que me pareceu muito, muito significativo. Ele diz que o chefe da casa do pai, e bem assim como um de seus irmãos menores, lançaram sortes igualmente. Ah, essa frase é espetacular. E é muito mais do que um apêndice. É a prova de que o princípio de equidade que eles estabeleceram não era só para resolver o problema da elite sacerdotal. Era um valor fundamental que eles queriam injetar em toda a estrutura. O que isso quer dizer na prática, então? Que o direito de primogenitura, que era um pilar daquela sociedade, o filho mais velho herdava tudo, tinha mais autoridade, mais status, isso foi deliberadamente colocado de lado nesse contexto. Exatamente. Quando o texto faz questão de dizer que o irmão mais velho e o mais novo tiveram o mesmo tratamento no sorteio, ele está gritando um valor cultural. No serviço a Deus, o seu status familiar ou a sua idade não te dão um passe livre ou um privilégio. Entendi. A sua responsabilidade é definida pela sorte, pela vontade divina e não pela sua posição na hierarquia da família. Para uma sociedade antiga do Oriente Próximo, essa é uma ideia radicalmente igualitária. Isso amplia muito o escopo do que está acontecendo aqui. Não é só uma reorganização administrativa. Não mesmo. É uma declaração de princípios. O sistema que Davi está implementando carrega um DNA de equidade, pelo menos em teoria. O dever para com a instituição sagrada nivela todo mundo. E isso provavelmente aumentava a adesão e o moral de toda a tribo. Se os levitas comuns vissem que até mesmo
entre os sacerdotes a distribuição era justa e que o mesmo princípio se aplicava a eles, isso geraria uma sensação de pertencimento e de justiça sistêmica, sabe? Faz todo sentido. Mostra que a solução não era só um remendo pragmático para o problema Eleazar e Itamar, mas uma filosofia de gestão aplicada a toda a organização. E no meio dessa lista de levitas tem outro detalhe, quase uma nota de rodapé humana. O texto menciona um homem chamado Eleazar, da linhagem de Mali, e informa: este não teve filhos. Sim, e a crônica para por um segundo a lista para explicar o que aconteceu. Diz que as filhas dele se casaram com seus parentes, os filhos de Quis. É um pequeno vislumbre de como a sociedade lidava com questões muito práticas de herança e continuidade. Para eles, manter a integridade da linhagem, mesmo que através das filhas, era crucial. Não é só uma lista de burocratas, entende? São clãs, famílias reais, com suas próprias histórias e seus próprios desafios de sobrevivência. Isso humaniza muito o que de outra forma poderia ser um organograma bem seco. Mostra que por trás de cada nome havia uma família com suas preocupações sobre o futuro. Sem dúvida. Mostra o cuidado do cronista em preservar esses detalhes. A continuidade da família era tão importante quanto a continuidade do serviço no templo. Ok, então, vamos juntar as peças. A gente começou com o que parecia ser, sei lá, uma lista telefônica da Idade do Bronze em 1 Crônicas 24. Mas, ao investigar, o que a gente encontra é um sistema incrivelmente sofisticado. Muito sofisticado. Davi pega um problema de desequilíbrio demográfico, que era também uma crise política em potencial, e resolve com uma ferramenta que é, ao mesmo tempo, teológica e politicamente muito astuta. Ele cria uma burocracia, sim, mas uma burocracia com alma. Uma estrutura projetada para ser justa, transparente e, acima de tudo, durável. O que o capítulo revela é uma sociedade altamente organizada, onde o dever cívico e religioso era estruturado com uma precisão impressionante. É um retrato da mentalidade administrativa no auge do reino de Davi. Exato, focado em criar ordem e estabilidade para a instituição central da sua cultura. No fundo, são os mesmos problemas que qualquer grande organização enfrenta hoje, mas resolvidos com as ferramentas e a cosmovisão de 3.000 anos atrás. E isso nos leva a um último pensamento. Uma das notas de estudo que a gente usou menciona que essa mesma organização sacerdotal em 24 turnos ainda era conhecida e referenciada séculos depois, na época do Novo Testamento. O pai de João Batista, Zacarias, pertencia ao turno de Abias. Que é o oitavo nome na lista de 1 Crônicas 24. Exatamente. A estrutura sobreviveu a exílios, à destruição do primeiro templo, a impérios que vieram e se foram. É um testemunho do poder de um sistema bem projetado. A estrutura era tão robusta, tão entrelaçada com a identidade daquelas famílias, que ela persistiu muito além do contexto político que a criou. Isso nos deixa com uma reflexão. Sistemas e estruturas, quando bem concebidos, podem ter uma vida própria. Davi estava resolvendo um problema imediato, mas acabou criando um sistema de identidade tão forte que ecoou por quase 1000 anos. E isso nos faz pensar. Quais estruturas que a gente cria hoje, seja em empresas, governos ou comunidades, são projetadas com esse tipo de resiliência e clareza de propósito, a ponto de poderem talvez sobreviver a nós e ao nosso mundo de formas que a gente nem imagina.